Momento Cultural. No Espaço Cidadão, tire suas dúvidas, esclareça os seus problemas e fique atento às dicas para o seu dia a dia. Muito bem, minha gente, voltamos aqui com o Espaço Cidadão, nesse 7 de junho, essa manhã bonita de domingo. Mandar um abraço aqui pro José Roberto Fiorini, ali ligado na página do Espaço Cidadão no Facebook. Lembrando a você que você pode ligar e fazer a sua pergunta. O telefone é 3231-7860, 3231-7860. Agora aqui com o doutor Pedro Barasnevicius Qualhato, ele que é advogado e vai falar um pouquinho sobre direito à saúde. Ele é graduado pela Universidade Paulista de Campinas, mestre em Direito Internacional pela Universidade da Califórnia, especialista em Direito do Consumidor pela PUC São Paulo, tem MBA e pós-MBA pela Fundação Getúlio Vargas, autor da Cartilha dos Direitos dos Pacientes de Esclerose Múltipla, atuou por 3 anos como membro da Comissão dos Direitos das Pessoas com Deficiência da OAB São Paulo e também autor de diversos artigos em revistas especializadas nacionais e internacionais e palestrante em congressos e seminários focados no direito à saúde e direitos do consumidor. Pedro Barasnevicius Qualhato. Doutor, bom dia, como vai? Bom dia, Eduardo, é um prazer estar aqui, bom dia, ouvintes da Rádio Brasil. Muito obrigado pelo convite. Legal. Agora, doutor Pedro, o direito à saúde é um tema muito abrangente, né? E hoje nós vamos conseguir destrinchar um pouquinho esse tema tão espinhoso aí no nosso país. Como a gente já está bem acostumado, tudo, né, que nós possamos pensar, né, em termos como garantia, como qualidade, está tudo na lei, está tudo garantido na Constituição Federal, mas na prática o que a gente vê é bem diferente, né? As pessoas elas devem lutar para conseguir aquilo que teoricamente é garantia adquirida constitucionalmente. Fala um pouquinho do que é o direito à saúde, Pedro. Bom, Nasser, o direito à saúde na nossa legislação, ele está previsto no artigo 196, 196 da Constituição Federal. E em diversas leis federais, municipais, estaduais que regulam essa questão. O ponto é que, embora esteja na lei, como você bem disse, isso nem sempre é exercido na prática, é colocado em prática. Muito sim por culpa das autoridades públicas, que são omissas, muitas vezes negligentes, mas também por alguma responsabilidade dos cidadãos que precisam, que está muito ligado a esse programa, exercer a sua cidadania, primeiro conhecer os seus direitos, quais são eles, e exigir que esses direitos sejam cumpridos. Nós temos países mais desenvolvidos, como alguns na Europa e nos Estados Unidos, onde a pessoa portadora de uma deficiência ou portadora de uma doença grave, ela tem praticamente o mesmo padrão de vida, o mesmo tipo de vida que uma pessoa saudável. Por quê? Porque ela exigiu, por muitos e muitos anos, por décadas eu diria, eles exigiram esses direitos, exigiram que esses direitos fossem cumpridos e atingiram um grau de maturidade na sociedade, onde a pessoa ela praticamente nem sente ou vive como se não tivesse qualquer tipo de deficiência ou de limitação. É verdade, é verdade. A gente acabou entrando numa seara aí, Pedro. Para quem não sabe, né, o doutor Pedro, a gente fez faculdade de Direito junto, né? Então, isso já há um bom tempo atrás, né, Pedro? Então, a gente se conhece já há um bom tempo. E desde aquela época, essa luta nossa em defender os direitos do brasileiro, os direitos do cidadão, né? E quando a gente lê a Constituição Federal, a gente fica maravilhado. O artigo 5º, aquela coisa, é lindo, é maravilhoso, realmente. Todo cidadão, todo brasileiro tem direito à saúde, à moradia, papapá. Só que aí você se depara com uma realidade totalmente diferente. E o que a gente precisa aprender, e isso a gente exercita muito aqui, Pedro, é a questão do exercício da cidadania, né? O brasileiro começar a cobrar aquilo que ele tem direito por lei, porque na hora de votar, na hora de fazerem as leis e fazerem os discursos de bravata, tudo é muito bonito, né? Mas depois, pronto, aprovou a lei, olha, a lei é minha, papapá, só que chega na hora da prática, o próprio país não tem condição
de dar continuidade, né, ou de dar o sustento, né, para conseguir prover tudo aquilo que foi garantido em lei, né? Agora, entrando já diretamente no direito à saúde, a gente sabe que assim, o direito à saúde, a gente tem um leque muito grande. E a gente acompanha não só os remédios de alto custo, que nós falaremos aqui também, mas também prótese e órteses para portadores de enfermidades ou deficiências. A pessoa que precisa de uma prótese, de uma órtese, ela tem esse direito garantido pelo SUS também? Ela pode conseguir isso daí, esse tratamento, essa prótese? Nascer tanto pelo SUS como pelos planos de saúde privados, a pessoa tem sim o direito de exigir o fornecimento, a entrega de próteses e órteses, desde que não sejam com finalidade estética. Tá? Então, a pessoa precisando e tendo isso comprovadamente relatado num atestado médico, num relatório médico, e através de exames, demonstrada a necessidade e a eficiência da utilização de uma prótese, o indivíduo pode exigir, solicitar primeiramente ao SUS e ao plano de saúde, depende da situação, e exigir e bater o pé que isso seja fornecido. Certo, certo. E agora com relação aos medicamentos, o SUS ele tem a obrigação de fornecer medicamentos para todas as pessoas, e o plano de saúde também tem essa obrigatoriedade de fornecer medicamentos ou tratamentos importados, que são os mais caros e assim, infelizmente, das doenças crônicas mais graves, os tratamentos acabam sendo quase em via de regra tratamentos importados. Bom, primeiramente em relação ao SUS, o SUS ele divulga uma lista, ele chama essa lista de diretrizes terapêuticas, aonde ele lista quais os medicamentos que ele fornece aos indivíduos, aos cidadãos. Então ele tem lá por doenças o rol de medicamentos que ele fornece. Acontece que essa lista ela não é renovada com a frequência que deveria. A gente sabe que a medicina hoje em dia ela é muito dinâmica e a cada 3 ou 6 meses novos medicamentos são lançados. Essa lista do SUS ela é renovada apenas a cada 2 anos. Então você imagina a quantidade de medicamentos novos que surgem nesse período, nesse meio tempo, e que são geralmente medicamentos revolucionários, mais modernos, com uma possibilidade de cura ou de tratar as doenças graves muito maior e principalmente com efeitos colaterais muito reduzidos, muito menores. Então, fiz toda essa introdução para dizer que se a pessoa portadora de alguma doença grave necessitar de algum medicamento que não esteja na lista do SUS, ela pode e deve exigir do SUS que esse medicamento seja fornecido, mesmo que ele não esteja na lista do SUS. Se esse medicamento for importado, se esse medicamento for nacionalizado ou seja lá o que for, ela pode e deve exigir. O SUS, via de regra, não aceita esse entendimento e costuma não fornecer este medicamento. Certo. O que acontece é que, nesse caso, a pessoa pode recorrer ao judiciário, recorrer ao juizado de pequenas causas ou ao juizado civil comum e exigir que o SUS, exigir que o judiciário exerça uma ordem judicial sobre o SUS para que o SUS forneça o medicamento para a pessoa. Bom, isso é muito importante então, doutor Pedro. A gente pode, aliás, aproveitar aqui e fazer um parênteses, mandar um abraço para Silvia Cordeiro e o Roberto Galvão, que estão na escuta aí do Espaço Cidadão deste domingo. Lembrando que você pode ligar no 3231-7860, 3231-7860 e fazer a sua pergunta para o doutor Pedro. Então, em via de regra, doutor Pedro, basicamente todos os remédios, ou tratamentos, ou próteses, ou órteses que o cidadão possa precisar na manutenção da sua saúde, ele tem o direito de que isso seja bancado pelo governo federal. Desde que não sejam medicamentos experimentais. Certo. Então, deve ser necessariamente um medicamento aprovado, já cientificamente aprovado, e desde que a finalidade não seja estética, que seja uma finalidade terapêutica.
Entendi. Legal. E aí a gente acompanha um outro fato bastante espinhoso também, né? Muitas vezes as pessoas que recorrem ao SUS precisam de internação, já é difícil conseguir a internação. Muitas vezes essa internação acaba tendo como paciente uma criança, ou uma pessoa bem idosa, sabe? A vovozinha, o filhinho. E aí a pessoa que é responsável, que está acompanhando este paciente, ele gostaria de ficar junto. Essa questão do acompanhante, como que funciona? É dever do cidadão ter garantido um acompanhante, caso necessário? Nasser, em caso de internação no SUS, o indivíduo, o cidadão, terá direito a um acompanhante se tratar de menor de idade, menor de 18 anos, ou maior de 65 anos, de um idoso, considerado idoso pela legislação. Ou se, porventura, também se tratar de uma pessoa com algum tipo de deficiência, com algum tipo de limitação, que necessite, que determine a necessidade de um terceiro, de um cuidador. Então, nesses casos, a pessoa vai ter o direito de ter um acompanhante em caso de internação. Nos outros casos, pelo SUS, não. Pelo SUS, a pessoa não vai ter o direito de acompanhante. Mas como que funciona, você que é um advogado nessa área, como que funciona na prática realmente essa questão do acompanhante? Que a gente sabe que ela é necessária. Às vezes você está lá com o seu filhinho de 4 anos, sabe? Está fazendo um procedimento super delicado, às vezes alguma cirurgia, né? E aí você quer ficar junto com o seu filho, né? Poxa, não é só menor de idade, como uma criança. E os hospitais hoje mal conseguem ter o espaço para o próprio paciente. Como que funciona na prática hoje essa questão do acompanhante? Na prática, nós sabemos que a situação, a realidade é outra. Existe sim, mesmo que a pessoa tenha o direito, uma grande dificuldade dela permanecer junto ao paciente internado no hospital. No caso de negativa do acompanhante estar com o paciente, um paciente menor de idade ou um paciente idoso que necessite de um acompanhamento, a pessoa deve recorrer à administração do hospital, fazer uma solicitação verbal, por escrito, e, em último caso, recorrer ao PROCON ou até mesmo ao judiciário, que deve agir de forma urgente, de forma imediata, num caso como esse. Certo. Agora, doutor Pedro, domingo passado, no nosso bloco Ligação Direta, que a gente fala dos problemas políticos, sociais do nosso país, eu li uma notícia que eu peguei na semana retrasada no portal G1, falando sobre a morte de pacientes aguardando leitos nos hospitais Brasil afora, assim, não é algo específico de um ou outro estado, né? É Brasil afora. E muitos desses pacientes estavam com ações, inclusive impetradas já na justiça, garantindo um leito, né? Isso aqui aí fica aquela coisa restrita aos hospitais públicos. E essas pessoas morreram, muitas delas deitadas no chão do corredor dos hospitais. Sabe? É um absurdo isso. Como que funciona neste caso? Qual a postura jurídica que a família desse paciente que está em estado terminal, que precisa ser internado urgente, qual a postura que ela pode estar adotando? Será que ela pode pedir para que o governo pague um leito em um hospital particular, alguma coisa assim? Nasser, nós temos no judiciário diversos casos de pessoas que recorreram à justiça para exigir que a internação numa UTI fosse realizada num hospital particular. Ou seja, era uma pessoa atendida pelo SUS, um indivíduo que não teve condições de encontrar uma vaga, não só em um hospital, mas em vários hospitais da rede pública de determinada cidade ou região. No desespero, os familiares recorreram ao judiciário e conseguiram uma ordem judicial para que a internação fosse realizada num hospital privado, sob o custeio do SUS, com o SUS bancando as despesas desse hospital. Esse é um assunto polêmico, mas, via de regra, numa situação como essa, eu recomendaria
essa conduta. Você exigir que a internação seja realizada em hospitais privados, onde a gente sabe que ainda há vagas, ainda há leitos disponíveis em UTIs. Certo, mas como costuma ser, Pedro, a resposta do jurídico com relação a estas solicitações? Porque a gente sabe que muitas vezes, em qualquer área aqui no Brasil, as coisas tendem a demorar muito, principalmente para o cidadão comum. Aliás, acho que só para o cidadão comum, né? Como que funciona essa questão da espera? Porque a pessoa está lá doente, ela está assim, ela não tem tempo de ficar esperando um despacho, um debate, o negócio chegar para o Supremo Tribunal. Como que funciona, em via de regra, a velocidade da justiça no Brasil com relação a assuntos da saúde? Bom, com relação a assuntos de saúde que envolvem risco de morte ou de agravamento irreversível de uma enfermidade, de uma doença, o judiciário costuma se pronunciar de uma maneira bastante rápida. É óbvio que isso também vai depender da habilidade do advogado de escolher os canais corretos, as medidas corretas para conseguir a resposta do Poder Judiciário. Geralmente nessas ações, tanto para internações como para medicamentos e tratamentos, você solicita uma medida liminar, uma medida de urgência que deve ser avaliada imediatamente pelo juiz, muitas vezes no mesmo dia. Tá? O juiz recebe a petição, recebe o pedido, analisa, e o juiz tem a difícil missão de, naquele momento, com aquela pressão enorme, tomar a decisão ou a determinação, optando pela internação ou não do paciente, ou pelo deferimento, pela concessão certo. ou não do tratamento. Certo, entendi. Então você acha que a velocidade na questão da saúde acaba sendo um pouquinho mais rápida, né? Mas muitas vezes, infelizmente, não dá tempo adequado, né, Pedro? Às vezes a gente vê essas notícias aí que realmente machucam muito, né? As pessoas à espera de um leito, né, acabam vindo a falecer, né? Isso é muito triste mesmo, né? Parece que a gente vive em outro país, mas esse é o Brasil, né? E aí a gente tem um outro assunto também. A gente não tem jeito, a gente fala de direito da saúde aqui, a gente acaba esbarrando na questão da nossa infraestrutura, né? E se muitos dos hospitais públicos não tem nem leito, não tem médico, né? Imagina então as situações relacionadas às condições de higiene desses locais, né? Se você está lá no hospital, você nota que a questão ali não está muito legal por ser um hospital. Aliás, no Brasil morrem muitas pessoas devido a infecções ocasionadas por higiene precária nos hospitais públicos, o que é um absurdo, né? A pessoa já morre porque não tem tratamento, porque não tem médico. E a hora que ela está bem, que vai precisar fazer uma cirurgia, alguma coisa assim, ela vai lá, ela morre porque ela contrai alguma infecção, alguma doença, por causa das condições de higiene desses hospitais. Como a pessoa deve agir para denunciar esse problema, caso ela verifique que as condições não estão adequadas? Bom, se ela verificar uma situação como essa, a saída para a pessoa, para o paciente, é uma denúncia à vigilância sanitária da região, da cidade. Certo. Vigilância sanitária é responsável pela fiscalização dos estabelecimentos hospitalares. Então é ela que vai autuar o hospital, multar se for o caso, exigir uma condição diferente se for o caso. Mais uma vez, vai caber muito ao cidadão, detectando esse problema, informar a autoridade pública, no caso a vigilância sanitária. Entendi. Bom, lembrando ao nosso e à nossa querida ouvinte que vocês podem participar do nosso programa, como fez a dona Iramaia Couto Campos, que compartilhou a nossa publicação aqui no Facebook. A página é facebook.com/Espaço Cidadão Eduardo Nasser. E o telefone, o Dr. Pedro responde aqui no SOS Direito à Saúde, é o 3231-7860, 3231-7860. Daqui a pouquinho a gente volta com